Boa tarde, amigos, amigas. Boa tarde, Wilson. Estamos aqui no nosso 13º Cyber Snapshot semanal. Boa tarde, Paulo. As coisas estão andando. Pois é, mais uma vez temos aqui uma lista de notícias que não nos decepcionaram. Vocês não sabem, mas eu estava aqui conversando com o Wilson e a gente estava aqui dando risada, porque tem coisa que parece piada, né, Wilson? Semana passada saiu uma notícia aí que é uma verdadeira piada. Tinha até um diploma. Diploma assinado pelo Chief Deletion Officer. Tá, joia. Wilson, mas a primeira que nós listamos essa semana aqui, apontada por você, foi que 10 grupos estão concentrando 70% dos ataques de ransomware. Paulo, saiu um dado que foi publicado pela Checkpoint, uma empresa muito conceituada no mercado, e esse dado é muito relevante para aquela turma da Threat Intel, para os gestores de risco, porque a dica está aí. Hoje, os grupos mais atuantes são esses. Então, eu vou pegar as vulnerabilidades que esses grupos exploram, vou pegar as táticas técnicas e procedimentos e vou priorizá-las. Simples assim. Então, é uma boa dica. Ok. Mas aí, nessa segunda notícia, a gente volta a conversar com a inteligência artificial de novo, porque a notícia diz que 64% das violações com IA no Brasil estão envolvendo dados sensíveis, um relatório feito pela Netscope. Outra notícia proveniente de um relatório. Eu só acho esse número muito tímido, dos 64%, a meu juízo, são 100% dos incidentes envolvem dados sensíveis. E dessa notícia tem 2 pontos muito interessantes, né? Primeiro, a afirmação de que a velocidade de adoção da IA nas empresas está superando a maturidade dos processos de governança. Isso não é bom. Isso não é bom. Tá? Como eu já disse, inclusive, semana passada, a adoção de uma nova tecnologia é um projeto. Tem que ser controlado e monitorado. E o relatório também fala sobre uma mudança nos ataques. E isso é bom o pessoal prestar atenção, porque os agentes maliciosos hoje estão procurando comprometer aquelas plataformas de compartilhamento de software, aquelas plataformas que são muito utilizadas, que a partir dali, quando ele compromete um ator desse, uma plataforma dessa, à medida que os usuários dela acessam as suas bases, eles também estão comprometidos. Então, é uma tática muito eficiente para o agente malicioso. Wilson, eu acho que a frase que eles colocaram, que nós colocamos nessa notícia, talvez tenha faltado uma palavra para esclarecer melhor, é que a velocidade, eu queria checar isso com você, a velocidade de adoção da IA nas empresas está adiante da maturidade dos processos, não é isso? Exatamente. Exatamente. O que acontece? A IA está sendo implementada de maneira assodada. Essa é a percepção, não é a primeira notícia que eu leio sobre isso. Então, qual é o problema disso? Você adotou IA, você expandiu superfície de ataque. Expandiu superfície de ataque sem controle, você está mais exposto. Simples assim, ponto. Tá certo. Bom, mas aí nós vamos para uma notícia aqui que é sobre o Grafana. O Grafana é uma plataforma de visualização, boa plataforma de visualização de dados, de grandes massas de dados, e muita gente dos data centers usa Grafana. Inclusive, essa notícia teve um tráfego muito alto aqui no nosso site, e eles foram invadidos, né? A notícia está falando de pagamento de resgate. Essa notícia fala que o agente malicioso obteve o código das aplicações do Grafana e ele cobrou resgate e o Grafana não tem intenção de pagar o resgate. Até aí tudo bem. Agora, o que me chama a atenção é o argumento utilizado pelo Grafana para não pagar o resgate.
ele diz que ele não vai pagar porque ele não tem garantia que vai receber de volta o código. Isso, ter garantia, em nenhum caso de sequestro existe. Esse não é o fator da decisão, não é o fator prioritário para essa decisão. E nem pode ser, porque nenhum processo sequestracional, seja de dados, avião, gente, você tem qualquer garantia. Você default. É uma piada, né? Parece piada. Mas, em compensação, teve dados que não foram sequestrados, mas estavam lá prontinhos para isso, que eram dados da CISA, como a gente viu nessa notícia aqui, que o fornecedor expôs quase 1 giga de dados da CISA no GitHub durante 6 meses. O que acontece aqui é a dona CISA está dando uma bobeada aí em termos de gestão de partes relacionadas. E o mais interessante era um repositório público, e o nome do repositório é bem interessante. Ele era Private CISA. E os dados estavam lá dentro. Então, uma agência de segurança cibernética dar esse tipo de bobeada não é normal. Agora, olhando pelo lado da CISA, né? A CISA perdeu, desde o início do governo Trump, perdeu uma série de recursos, tanto financeiros quanto em força de trabalho. A força de trabalho dela foi reduzida em 30%. O trabalho não diminuiu. A força de trabalho foi reduzida em 30%. A pergunta é, quem faz esse trabalho que aquele 30% que foi demitido fazia? Então, nós podemos estar aí tá presenciando ou estar constatando uma consequência de um overflow de funções, de atividades. Ou de uma terceirização não bem concluída, não bem elaborada, não sabemos ainda. Né? Mas nós temos agora aqui, Wilson, uma notícia que é a publicação do relatório anual da Verizon. É um relatório muito bom, trazendo algumas constatações aqui. A principal delas, destacada pelo próprio fornecedor do relatório, de que a exploração de falhas superou o roubo de credenciais como vetor em ataques observados na amostra dela. Paulo, esse relatório da Verizon, ele ao lado do relatório da IBM, que fala sobre vazamento de dados, um dos grandes relatórios sobre o nosso mercado. Gostei muito do relatório, ele tem uma amostra muito boa, mais de 30 mil incidentes, sendo que desses 30 mil incidentes, 22 mil levaram à violação de dados, 145 países, e ele tem uma argumentação com base estatística. Ele é um relatório quantitativo. Isso eu gosto muito. Isso, em termos de relatório, agrega muito valor. Não há nenhuma grande novidade desse relatório, mas os números que são apresentados, pela qualidade da amostra, são muito robustos. Então, o que eles nos trazem? Eles ratificam de uma maneira muito forte pontos que nós já conhecemos. A grande novidade dele foi essa que você falou, que hoje a exploração de vulnerabilidades por parte do agente malicioso é o vetor de acesso mais comum. Ele superou as credenciais em engenharia social. Esta é a grande novidade do relatório. Mas, pelo simples fato dele estar apoiado em uma base quantitativa muito robusta, as informações que estão lá, que já ratificam conhecimentos pregressos, são muito boas. São muito boas. Essa é a grande qualidade desse relatório. Legal. A gente falou aí da Verizon, e ela é uma das telecoms que se juntaram na semana passada
para formar um grupo, uma organização, eles estão chamando de ISAC das telecoms, para compartilhar ameaças. Eu não sei se existia uma outra ISAC que ajudasse anteriormente, mas se existia, parece que eles preferiram criar a deles. Paulo, esse é um tema recorrente, nós já gravamos uma live sobre isso. Tá? A ISAC, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem como propósito compartilhar inteligência sobre segurança cibernética entre empresas de um mesmo setor. Tá? Nós tivemos no ano passado uma publicação do Gabinete de Segurança Institucional, em abril, incentivando as empresas brasileiras a adotar esse modelo. É um modelo que funciona, essa é a 28ª ISAC nos Estados Unidos. Nós estávamos com 27, com mais essa passamos a ter 28. E o que eu posso dizer sobre isso? Notícia muito bem-vinda, que certamente trará muito benefício às empresas associadas. Eu gostaria muito de ver esse tipo de prática sendo adotada no Brasil. Eu ainda não conheço nenhuma, o que nós temos que é mais aproximado a isso hoje é FEBRABAN. Aí tem uma observação muito relevante nessa notícia, que eu vou lê-la. Esta ISAC é restrita a operadoras do setor privado. Então, o que eu posso dizer? Eu tenho dito isso quando eu falo sobre esse tema. A ISAC ela é privada. Não tem espaço para a instituição pública dentro de uma ISAC. A instituição pública, o Estado, usa a ISAC para divulgar relatórios, divulgar notícias, estabelecer procedimentos de padronização, difundir conhecimento. Porque é melhor você falar com um ator só, que reúne 10 mil, do que você falar com os 10 mil. Mas o Estado está fora. Está fora. E a razão é muito simples. Já que é um ambiente de compartilhamento de informação, eu não vou compartilhar a informação de um problema que eu tenho com o meu regulador. Simples. Esta é a razão. Tá? Compartilhar informação tem que ter confiança. Esta é a razão para o Estado não estar presente. Agora sim, agora você explicou tudo. Bom, o Estado não bota dinheiro, tá certo. Ele não está presente, tá? Porque aqui no Brasil é muito comum, né? Surge um negócio desse, a turma já olha para o Estado olhando para um banco. Não, é interesse do Estado, o Estado tem que bancar. Não, vamos com muita... Porque tem razões para o Estado não estar presente. E a principal delas é essa que eu lhe falei. Eu não vou compartilhar um problema meu em um fórum onde eu tenho um regulador, daqui a pouco ele me multa. Não faz sentido. Não faz sentido. Não. É isso. A nossa última notícia da semana é sobre, você falou em banco, mas é sobre grana. E a gente está falando aqui da Marks & Spencer, que é um varejista do Reino Unido. Estamos falando da Hasbro, que é um fabricante de brinquedos nos Estados Unidos. E ambos estão informando prejuízos grandes aqui. Bem, o que aconteceu aqui, Paulo? Essas duas empresas elas tiveram prejuízo. Esse prejuízo foi registrado no demonstrativo de resultado de exercício, na demonstração trimestral, e, como consequência, os bônus para a diretoria e para os colaboradores da empresa não foi pago. Teve incidente de segurança, não teve bônus. Essa notícia, ela materializa algo que eu escutei há uns 2 anos atrás, onde uma empresa nos Estados Unidos, nós estávamos tendo uma série de incidentes nos Estados Unidos, uma empresa de lá, a assembleia de acionistas dessa empresa, a assembleia de acionistas reúnem os donos da empresa, ali está o capital da empresa, tá? E o capital fala, essa assembleia reuniu e deliberou o seguinte: se tivermos incidentes cibernéticos, não pagaremos bônus.
E essa notícia eu a escutei em 2024, por aí, e agora eu estou vendo em 2023, em 2026, a concretização, digamos assim, dessa intenção. Teve incidente cibernético? Não teve bônus. É uma maneira de você tratar isso. É uma maneira de você tratar esse tipo de problema. Tá? Eu não conheço no Brasil nenhum caso desse, mas eu posso dizer para você que daqui a pouco nós vamos ter esse tipo de boa prática no nosso mercado. Tá certo, não tem grana, vai distribuir o quê? Não tem. Não, porque nós temos que lembrar que quem é que toma prejuízo quando tem um incidente desse? Quem toma prejuízo é o acionista, são os donos da empresa. Essa turma está na Assembleia. O prejuízo cai na Assembleia. Não é o diretor A, diretor B, ou colaborador A, colaborador B. Então, a Assembleia olhou o problema e tomou a sua decisão. Legítima. Tá certo. Legítima. É assim que funciona. É assim que funciona. Legal, Wilson, essas foram as nossas notícias dessa semana, boas ou ruins, e elas nunca nos decepcionam. Espero que na semana que vem seja a mesma coisa, hein, Wilson? Paulo, a IA voltou, entrou no radar de volta. Na semana passada não tivemos IA, tivemos IA agora e esse belíssimo relatório da Verizon. A semana que vem teremos novidades, com certeza. Estaremos aqui, mesma bate-hora, mesmo bate-local. Wilson, obrigado e até a próxima semana, amigos. Grande abraço, Paulo. Bom fim de semana. Bom fim de semana para você e para os nossos assistentes aqui.